Fala aí, turma, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal Sem Ser Otaku Forever para falarmos de duas. Hoje nós vamos falar de duas, porque a minha ideia é ter um vídeo de comentários, né, de fazer um vídeo aí sobre a número 100. E eu ia fazer, gente, de 4 revistas, né, igual eu falei no vídeo anterior, mas eu vou fazer de duas em duas até chegar na 99. Quando for falar na 100, aí será um vídeo único, tá bom pra ela? Então hoje a gente vai estar falando sobre as edições 93, tá? E a 92, respectivamente, assim, bem melhor. Mas depois da vinheta aí, enquanto isso vocês já metem um like aí, valeu! Então, já aqui falando da 92, ela traz as meninas na capa, né, junto aí com o Goku. Temos aqui também, aqui, ó, já no iniciozinho aqui, ó, bem próximo ao número, a Minako, a Sailor Venus. Aí temos aqui a respeito da estreia da nova revista Shazam. Nessa época ainda era Capitão Marvel, o filme de Jumanji, um pouquinho mais de Mario no Nintendo 64. E mais uma vez aqui, ó, Herói Gold. Vamos lá? Eu tinha esquecido de falar com vocês nos últimos vídeos sobre essa aqui, ó, essa revista número 1, ó, o valor dela R$4,75, a Herói Giga. Era uma revista maior, realmente, né, e no caso estava trazendo as matérias sobre Arquivo X da terceira temporada, o novo Johnny Quest, o Spawn, o filme, com mais informações, Independence Day, 30 anos de Jornada nas Estrelas. Só que, igual eu tô falando, né, eu me concentrei mais em colecionar esta, né, revista do que as suas outras ramificações. Mas eu cheguei a ver ela uma vez na banca, ela era bem bonita, né, ela tinha maneira de fazer algumas coisas assim. Ela até tinha lançado posteriormente, aí né, vai ter um vídeo falando também a respeito de umas especiais, tipo heróis dos cinemas e tal, mas aí ela já estava numa outra vertente, né. Aqui o edital do dia, mais uma vez, Odair Braz Jr., revista publicada aqui, ó, lançada no dia 27 de setembro de 1996. Vamos lá falar um pouquinho então? Exclusivo aqui na TV. Aqui já tá, gente, ó, metendo a ripa sobre o que tava para vir em 97, que era o grande sucesso Yu Yu Hakusho. Eu não tinha a menor ideia de quem que era Yusuke Urameshi e companhia, mas aqui já tava dando, né, vamos por assim, os seus extra sobre as novidades do ano que vem na emissora, tá? Sobre a nova série que passou no SBT, aquele meus 15 anos, com a Claire Danes. A Claire Danes é a mesma menina que fez o Romeu e Julieta, versão Leonardo DiCaprio e John Leguizamo, e participou também, acho que ela mesma, no Exterminador do Futuro 3, tá? Aqui falando um pouco sobre a mudança da grade de programação do SBT em relação ao sábado e domingo, né, com as suas animações. Aí tem até aqui do lado mostrando, ó, o que começaria no sábado às 7 horas da manhã e terminaria ali por volta das 11h30 com Punk Elevada da Breca, ainda em 1996. No domingo nós já tínhamos ali, ó, 7h30 até as 11 horas, já tinha o desenho do Fly, e aqui já a série, ó, meus 15 anos, o Renegado, do Lorenzo Lamas, e o Maré Alta, que era outra série que eu achava bem bacaninha também. Aqui falando um pouco sobre o novo desenho do Johnny Quest, que já tinha estreado ali no Cartoon Network, tá? No caso aqui da dublagem equivocada, estava falando em relação à tradução de alguns termos que foi utilizado no desenho, como por exemplo a visão virtual, né? Perdão, a Peripheric, seria Peripheric Vision, né? Eles colocaram como periferal na dublagem, né? E teve uma outra também, deixa eu ver se eu acho aqui a palavra, o Virtual, né? Eles traduzindo como virtuoso. Cara, isso aí era umas gafes, filha da mãe da dublagem, realmente, viu? A gente escutava, aquele trem. Em 96 eu já tava vendo muita coisa legendada, e aí você vê algumas coisas assim, tanto na dublagem quanto na própria legenda, assim, se escrevesse errado, né, bicho, já era de chamar a atenção imediatamente, não tinha nem como. O mês 0, aqui já na seção quadrinho, trazendo aqui, ó, novos números do Batman, do Superboy, tá? Mas aqui também Batman tava detonando, né, gente? Carnificina Total número 2, aqui já um da Marvel, né? Que eu gosto desse personagem, né? Como é que ele foi
concebido nos quadrinhos Marvel, bem mais do que a versão dele, né, que eles tentaram para o cinema. Uma pena, porque é um personagem que para mim é muito mal aproveitado e um dos mais casca grossa do universo do Homem-Aranha. Aqui falando sobre o Super Mario do Nintendo 64, gente. Vocês já jogaram? Eu já joguei, porque eu achei legal pra caramba. E aqui falando um pouco sobre depois do lançamento do console, justamente fazendo toda a sua propaganda em relação a gráficos, né, qualidade do jogo, a jogabilidade, e com certeza chamava muita atenção. Mas o preço... Na seção vídeo trazemos aqui a vez dos vermes fazerem a festa. Vocês lembram daquele filme, O Ataque dos Vermes Malditos, com o Kevin Bacon, né? Aquele outro cara que fez o Remo Desarmado e Perigoso. Teve a sua sequência, que é Os Vermes Voltaram. Cara, era um trashzão muito bacana, viu? Eu curtia demais da conta. E aqui, né, sendo lançado em vídeo, como o Ninguém Segura Esse Bebê, alguns especiais da Disney e um filme, gente, esse aqui arrebentando, cara, do estilo Debi Lloyd, né, Os Idiotas. E quem que estava contracenando lá, justamente? Pat Morita, o eterno Senhor Miyagi de Karate Kid. E a saga de Hades, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 5, por Marcelo Del Greco. Vamos lá, fraga só essa imagem do mangá, já dá para você bater o olho também em várias diferenças das armaduras, aqui o Seiya e o Shun. A invasão do inferno, gente, aquela bem situação, cara, né? Quem acompanhou a saga, quando você desperta o oitavo sentido, o Araya-Shik, para você poder entrar no inferno, senão o bicho não teria jeito. E um dos planos ali, justamente quando tem aquelas viradas de enredo, é em relação toda a uma encenação que aconteceu lá no santuário, na primeira fase. E tinha que ser muito convincente. E vai na boa, cara, foi muito convincente na época, sim. Aí mostrando aqui, ó, uma das ilusões que eles passaram por um guardião lá do inferno. Aqui mostrando o Shun sendo despedaçado, o coração do Seiya sendo arrancado. Aqui o Cérebro, o cão de guarda do inferno, né? Orfeu de Lira com a sua amada petrificada. Cara, bicho, valia muito. Depois que a gente leu isso aqui, foi muito legal. Na seção shopping temos aqui sobre um livro da DC, contando a história, né, os bastidores de toda a criação dos principais heróis da editora. Contos sonoros, a bonequinha aqui do bebê Dentinho. Eu lembro disso aqui, cara, o Dentinho aparecia e tal. Shurato e Samurai. Esse Samurai, gente, era o Super Yuma Samurai Saber Squad. E a coleção de bonecos, né, de toys, figures, que tinha sido lançado também do Shurato aqui no Brasil. Temos aqui falando um pouco sobre o filme do Jumanji, grande filme do Robbie Williams, com a Kristen Dunst, pequenininha ainda, a Kristen Dunst, gente, a primeira Mary Jane aí do cinema, né? Vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam dele? O que vocês acharam das sequências que ele também foi produzido, né? Mais pra frente ali com o Dwayne Johnson, o Jack Black, aquela menina que fazia a Amy Pond de Doctor Who, que também participou de Guardiões da Galáxia. Ela também tá nas versões de Jumanji mais atuais. Cara, isso aqui é clássico, né? O outro não deixa de ter algumas cenas boas. Tem até o Danny Glover, acho que na sequência. Mas esse aqui, cara, foi muito bacana, viu? Teve um também que saiu mais ou menos nesse estilo, assim, que era o Zatura. Que tinha aquela menina do... Que eu lembro, assim, né, de imediato, aquela menina a que fazia a Bela em Crepúsculo. Aqui, enquanto Sailor Moon e seus companheiros seguem lutando contra a força de Negaverso, as forças, tá faltando um cedilha aqui. Nossa, aqui foi foda. Para você, é uma super galeria lunar contando sobre cada uma das personagens. Eita, pô, a parte aqui de digitação regaçou, hein? E aí mostrando, né, falando sobre a Sailor Moon, a Mercury, contando ali as características, né? A Marte, Vênus, Júpiter, o Artemis, a Lua, Taxidomask, o Endymion, o Darien, né? A Rainha Beryl, Negaverso, a galeria, né? O Gedit, Neflit, Ziocite. Ziocite é um caso bem danado, que Ziocite foi dublado aqui no Brasil como se fosse uma mulher. Mas, na verdade,
É um homem? Isso, né, bicho? Parece assim notícia velha, né, cara? Mas realmente tem gente que não lembra dessa parte, mas era um homem, tá? E aí, bicho, foi dublado como se fosse uma mulher justamente por causa da relação que Zeocity tinha com esse aqui, ó. Malachite, ou com Zaito, no seu original, né? Os capangas da Negaverso. Aqui sim, falando sobre a nova revista Shazam. Lembrando, aqui, gente, o herói ainda era conhecido como Capitão Marvel, tá? Shazam aqui ainda estava voltado justamente pelo fato de ser o seu grito de guerra, a sua palavra mágica de transformação e manifestação de poder, né, ali do relâmpago, né, do raio. Aqui um pouco sobre os bastidores de Street Fighter. Teve um evento naquela época em São Paulo, foi o 4º South American Leisure Exhibition. E aí trouxeram um dos artistas, dos desenhistas de Street Fighter, né? O que desenvolvia justamente os personagens dessa grande franquia na época, né? E aqui ele já estava muito mais conceituado, dirigia uma equipe muito grande de produção, né? Desenhava mais para passar tempo. Aqui sobre a aventura continua, trouxe Dragon Ball, né? Dando aquela resumida nos seus primeiros 153 episódios, então aqui ainda está algumas coisas bem cá atrás, ainda que o SBT não tinha exibido Dragon Ball tudo. Que eu me lembre, Dragon Ball foi exibido no SBT, acho que até a aparição do tal Pai Pai, né? Mas enquanto isso mostrava-se realmente algumas coisas que realmente aconteceram, mas e outras demoraram um pouquinho mais. Olha aqui o Rei Cutelo, aqui o grande Mestre Kami, quando Goku viu pela primeira vez o Kamehameha e ele conseguiu, ó, ele conseguiu copiar, bicho, arrebentou o carro lá, foi muito legal. Goku já era assim, muito autodidata, né, pra pegar a mãe. Aqui sobre no Correio Galáctico, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, deixa eu ver de onde. Cachoeiro do Sul, ó. O que vem por aí. Aqui um pouco da quadra de ases da animação japonesa, a Princesa e o Cavaleiro, Pinóquio e Judoca. Isso aqui, o Marcelo Del Greco estava falando justamente sobre grandes sucessos de animação que chegou a passar no Brasil aqui na década de 70 no programa do Capitão Asa. Dentre os animes passava até o Ultraman, o Robô Gigante, o regresso, né, de Ultraman no caso, né, grande Judoca, personagem assim clássico. De novo aqui Speed Race que não pode faltar nas páginas, cara, porque como eu disse já algumas vezes, foi o primeiro anime que eu assisti que me jogou dentro desse mundo aí que eu não paro de curtir até hoje. Bom demais. Fechando aqui essa número 92 e já trazendo para hoje a 93 com ninguém mais, ninguém menos, a Mulher Maravilha desenhada por Mike Deodato Jr., trazendo a nova versão dos Power Rangers e mais um pouco de Dragon Ball, Guerreiros e Sailor Moon. E aqui, ó, diferente da 92, não apareceu um heróizinho ou uma heroína, né? E mais sobre a saga de Hades, Fuga em Los Angeles e Ginny é um Gênio. Uma série muito bacana também, que eu curti muito assistir. Edital aqui do Marcelo Del Greco, ó, no dia 4 de outubro de 96. Cá estava eu na redação finalizando a saga de Hades da próxima edição, quando o Júnior olhou para mim e me pede para escrever o editorial da Herói 93. E tá aí, ó, né? Não deu outra. E aqui do Júnior deve estar falando do Odaí, né? Na Herói TV, falando aqui sobre já a 7ª temporada de Barrados no Baile, gente. Nossa, tava de vento em polpa, mas não com tanto sucesso igual no seu início, né? Aqui falando um pouco sobre Cartomania, quando voltou a passar no canal da Gazeta CNT. Mais um pouco de Speed Race que estava passando naquela época no Cartoon, né? Trouxeram de novo, aqui no caso a terceira temporada do desenho Beavis e Butthead na MTV. Uma parte eles tinham tirado, depois voltaram, achei isso interessante pra caramba. Sultão na Cultura, né? Teve o novo quadro no X-Tudo. Desde setembro o Sultão passou a frequentar o programa, contando histórias bacanas ao lado da conhecida Fernandinha. E aqui sobre 8 foi a quantidade de episódios de Dragon Ball que o SBT exibiu durante a semana. E gente, eu tô aqui em casa hoje e tal. Pelo horário, não se esquentem muito se tiverem ouvindo algum tipo de trilha sonora vinda do réu. Beleza?
Vamos que vamos. Aqui sobre Street Fighter Alpha 2, o lançamento do novo jogo de Ryu e companhia. Lembram do filme? E logo abaixo, ó, caramba, o lançamento ali do The King of Fighters 96, que eu já curtia bastante. The King of Fighters era bem bacana. Kill aqui, ó, Kill Kusanagi, bacana demais. Na história em quadrinho, eles trazem aqui um pouco mais falando sobre a revista própria do Asa Noturna, Dick Grayson, né? O Nightwing. Um pouco aqui do destaque da semana da revista Superman, 0 Hora. Aqui tá dos resultados, né, gente, da saga. Ou durante, porque teve vários acontecimentos nas revistas separadas até a sua saga principal, que era a 0 Hora. Aqui nós temos logo abaixo o Aranha e o Backlash, um personagem da Image, né? E juntando ele e o Aracnídeo contra ninguém mais, ninguém menos, o Venom. O Venom, é mole? Cara, tava lendo aqui, ó, sobre os Jovens Titãs. E olha o que eu vi aqui também, cara, olha, Sobrinhos do Ataíde. Vocês lembram dos Sobrinhos do Ataíde, gente? Fazer uma palhaçada danada, cara. Ó o fundo aí, a galerinha lá, soltando papagaio. Cara, vídeos. Esse filme aqui é muito bom, trazendo a menina que fez a Brenda, né? De Barrados no baile, a Cher, alguma coisa. Cara, e entrando aqui em Barrados no Shopping, um filme do Kevin Smith, junto com um novinho aqui, ó, Jason Lee. O Jason Lee, né, gente, o personagem principal ali, junto com Alvin e os Esquilos, fez também o filme Quase Famosos, Almost Famous, muito bacana também. E esse filme do Kevin Smith é uma zoeira total, mas, velho, traz uma sacada do mundo nerd, do mundo geek, que é maravilhoso. Uma trama muito legal, zoeira, comédia da treta, viu, gente? Que já estava saindo em vídeo. Os filmes do Kevin Smith daquela época eu curtia muito. Era ele, o Balconista, Procura-se M. Tinha muita coisa, muita coisa. E o Balconista tava para sair um terceiro filme até dele. Só que eu ainda não vi se realmente saiu. E aqui algumas outras atrações para vídeo diretamente. Sobre o Willis, Ratinho, o Fantástico Mundo de Bob. Um ótimo desenho do Príncipe Valente que já passou na Rede Globo também. Bem legal. E aqui a saga de Hades, né, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 6, por Marcelo Del Greco, já mostrando o Shun no trono de Hades. E aí, para quem estava acompanhando, lembra que há um certo princípio ali, Hades tomou conta, né, do corpo de Shun. Né, muitas cenas ali mostrando vários outros juízes também e outros espectros de Hades em ação contra os cavaleiros que conseguiram invadir o inferno. Aqui, se eu não me engano, é o Radamantes e o Canon, tá? Aqui contando a história de como foi o encontro da Pandora com o espectro de Hades, encontrando o Ikki e o Shun no colo dele. Toda aquela história toda de quando estavam procurando, né, um hospedeiro para o espírito de Hades. Aqui tem vários encontros, várias batalhas, cara. Na versão anime, ela foi dividida em 3 partes, né? Que foi Santuário, Inferno e Elísios, onde que deu o fim ali, né? Fim, entre aspas, depois foi lançado mais coisas, mas era bem isso mesmo. Sobre aqui na seção Shopping, nós já temos aqui, ó, falando do Nintendo 64. Falei, gente, olha aqui, ó, o preço do console era simplesmente R$699, ou seja, 700 pila. E cada jogo por volta, gente, de 129. Caramba, era pesado. Sempre foi pesado. O 96 ali, o salário não era R$100, se eu não me engano. Acho que era 80. Depois eu jogo aqui pra vocês, tá? Eu coloco em algum dos lugares aqui. Aí você imagina, né? Você comprar um console desse de 700 pila naquela época. Hoje já é difícil, se você fizer uma comparação adequada aí ao PlayStation 5. Vamos pegar aqui um dos lançamentos. Nossa! Muito fora da realidade, né? Aqui falando sobre umas lanternas e canetas, tá? Falando sobre jogos do Churato. Lanternas e canetas aqui, ó, baseado em personagens da Disney. Os livros de Arquivo X, eu cheguei a ler isso aqui. Muito bacana. Tá? Sempre bacana assim, cara. Posteriormente saíram outros livros também de séries bem renomadas, cara, que valia muito a pena. Igual o Supernatural. Tinha um livro de Supernatural que ele tinha um formato da agenda do pai dos meninos, né? Do Sam e do Jim. Cara, era muito bom. E contava realmente ali algumas coisas que eles ficavam procurando, né? E
se orientando ali para enfrentar o monstro da semana. Nas capas aqui agora, gente, ó, essa é a arte de Mike Deodato trabalhando com a Amazona, né, Diana aí no caso, a princesa de Themyscira, uma grande Mulher Maravilha. Então tem encontros da Mulher Maravilha com Artemis, com demais personagens em uma revista que ficou muito bacana, bicho, visual, ficou muito legal a história, deu um up bacana pra Amazona e linda, linda, linda. O Deodato pra desenhar a mulher, meu Jesus. Só que ele não era bom só nisso não, viu, gente? Quem já acompanha o trabalho dele há muitos anos, meu Deus. Aqui, Power Rangers Zell, trazendo uma nova fase dos Power Rangers na TV. Não acompanhei, né? Cheguei a assistir All Ranger, que é a série original, bem bacana também. Mas o Power Rangers não vi. Tá? Li a respeito, né, sobre essa nova fase, que é o Tommy, né? Mostra o Billy, tem esse aqui, o uniforme, se eu não me engano, é do Jason, que no caso seria o dourado lá do All Ranger, né? Aqui mais uma vez, eu acredito que ela já tinha saído nessa fase, tá? Mas realmente eu não acompanhei. Se você é fã de Power Rangers e acompanhou, com certeza sabe bem mais me dizer os detalhes do que eu. Aqui os robôs, tinha muito robô na série original de All Ranger, viu? Bem legal. Aqui mais uma vez o Adam. Acho que esse é o Adam, que é o Billy naquela forma lá do filme. Se falar a verdade, os três aqui estão com o visual, né? É uma ilustração referente ao filme, para falar a verdade. Aqui um pouquinho sobre o filme do Snake Plissken, né? Retornando ali em Fuga de Los Angeles. Cara, teve umas coisas legais? Teve, bicho, porque eu acho que eles tentaram em muitos aspectos ali repetir a fórmula bacana, distópica que foi trabalhada no Fuga de Nova York. Mas eu acho que ficou tão assim igual, cara, que em alguns momentos ele ficou muito bem abaixo, sabe? Uma pena, porque é um puta ator. O visual, cara, era muito legal, mas o enredo em si, o roteiro, não contribuiu muito, viu? É a opinião. Agora, tem uma cena, por exemplo, do basquete. Tem uma cena do basquete que é interessante, tá? Ele usando uma espécie de asa delta também, mas assim, poucas coisas salvavam. Na aventura continua, nós temos aqui falando de Shurato e Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Contando ali o passo a passo das aventuras desses heróis. E de imediato também, ó, de Samurai Troopers e Sailor Moon. Olha, aqui já trouxeram os 4 de uma vez, o que foi interessante, achei bacana. Bem legal. No Correio Galáctico nós temos aqui mais uma vez gente do Rio Grande do Sul, já aqui ó, da capital, né? E no Se Liga, da Herói número 94. Opa, peraí, sempre tem. Aí, achei. Aqui, ó, na seção matinê, o nome até. Ginny é um gênio. Uma gênia e um astronauta formavam um dos casais mais charmosos da TV dos anos 60. Com certeza, ri muito durante a série. Teve um filme deles que também foi bem legal, chegou a passar na sessão da tarde. Não lembro aqui o número de temporadas, mas eu posso colocar, sem dúvida nenhuma, eu ponho aqui assim, ó, tá? Mas eram muitos episódios, passava na Bandeirantes, bem legal, cara, valia muito. E aí, ó, como eu falei, pro vídeo não ficar grande, ó, falando só de duas, eu já tô quase meia hora falando de duas revistas aqui, ok? Vou seguir nesse passo até chegar ao número 99, como eu disse, e aí número 100 eu faço um vídeo único, que também foi uma edição comemorativa com muitas coisas, que tem até pôster e um tanto mais. Agradeço muito vocês terem seguido comigo aí, valeu demais, viu, gente? E não esqueçam das sugestões aí, tá? Curtir, compartilhar, o feedback sempre bem-vindo, tá bom? Valeu demais, um abraço.